E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics, o canal do amanhecer da liberdade e justiça das HQs. E vamos lá então. Hoje está aí mais uma outra história do Super, uma outra história também muito boa, muito interessante, que é Superman for Tomorrow, né? Superman pelo amanhã. Essa daqui é a edição de 15º aniversário. Já veio aí, já dá pra ver alguns nomes de peso aí na capa, né? Brian Azzarello e Jim Lee. E claro aí também o braço esquerdo e direito do Jim Lee, né? O pessoal tá sempre junto com ele, que é o Scott Williams e o Alex Sinclair. E tá aí essa bela capa que eles fizeram aí. Essa arte aí, o Superman praticamente como um anjo, né, cara? Sendo retratado dessa forma aí. E uma arte muito legal, cara. O acabamento da sobrecapa aí com verniz sobre o personagem, o restante fosco. Capa muito bonita. Outra edição que está comigo aqui também já tem um tempinho, viu, pessoal? Assim como Superman for Tomorrow, não, Superman The Last Son, que foi o último vídeo. Essa aqui também já está comigo já tem um tempo, cara. A Panini até republicou essa história não tem tanto tempo assim, né, cara? Se eu não me engano. Mas eu não vi a edição propriamente dita. Se eu não me engano, me parece que ela fez o mesmo que ela fez na edição anterior, né, cara? Aí eu já acho que ela poderia ter feito igual a essa edição aqui, né? Se o interior tiver ficado igual à edição, era a edição passada, né? Aqui a contracapa, também o mesmo acabamento, o que o amanhã irá trazer. Essa saga que foi publicada entre as edições 204 e 215 do título Superman. Aqui no Brasil ela foi publicada nas mensais. Eu não sei em quais edições, pessoal, porque eu nunca vi as mensais desse título aqui. Na época eu não pegava as mensais do Super, cara. Eu comecei a pegar as mensagens do Super na época ali do último filho, né? Aí foi até bom, né, cara? Porque é bom quando você começa a pegar as mensagens ali, assim, geralmente você sempre tá perdido, né, cara? Ainda mais que eu nunca tinha pegado o Super de forma periódica, né? E geralmente é muito fácil você estar perdido quando você começa a ler algum personagem. É bom ter quando você começa numa saga com uma história muito boa, né? Igual foi o Último Filho. Essa história que ela é antes do Último Filho, o pessoal tem ideia. Pouca coisa antes, talvez, sei lá, coisa de um ano ou dois. Depois foi publicada em duas edições encadernadas. A Panini lançou ela encadernada em capa cartão e capa dura. E na época era caro, viu, pessoal? Sem brincadeira. Na época ali era, sei lá, 2005, 2006. O pessoal tem ideia, o encadernado capa cartão dela eu acho que era mais de R$ 50. Ou era R$ 49,90, alguma coisa do tipo. Igual foi o da saga Silêncio do Batman também. Na época saiu dessa forma também. Saiu em capa cartão e capa dura. Eu acho que era mais por conta da tiragem baixa, né? Foi na época que a Panini estava começando a fazer encadernados capa dura. O pessoal talvez deve lembrar aí como é que foi o primeiro encadernado ali do Cavaleiro das Trevas, que foi aquela capa prateada, que depois a Panini até republicou com aquela capa prateada também. Mas na época, cara, se eu não me engano, quando a Panini publicou, velho, eu acho que a tiragem era de 1.000 edições. Se eu não me engano, era R$ 90, pessoal. Assim, falando hoje, parece que não, velho, mas em 2000 e pouco, cara, R$ 90 no quadrinho, velho. Era praticamente absurdo, sem brincadeira. Eu fiz sem chance, cara, de eu comprar aquela edição naquela época lá. Mas bem, foi publicada nessas vezes e republicada recentemente aí, numa edição que me parece que é bem semelhante à edição que a Panini publicou primeiramente em capa dura mesmo. Aí por isso que eu digo que poderia ter publicado, talvez com base nessa edição aqui, né? E até com formato, né? Esse formato aqui ele é maior, é aquele formato maior que o formato americano, né? Aquele formato que aqui no Brasil seria o formato de edição definitiva. Por exemplo, lá nos Estados Unidos é o formato deluxe, né? Aqui no Brasil seria o formato de edição definitiva. Bom, vamos lá então, já falei bastante, né? Vamos terminar de conferir a edição. Aqui, a orelha da sobrecapa, biografia dos autores. Do lado de cá, uma arte, mais uma frase aí bem legal da história, né? Meu pecado foi salvar o mundo. Detalhe aí na capa do Superman com um corte mais arredondado embaixo, cara, que deu um estilo bem legal. E aqui a edição sem sobrecapa. Tá aí o detalhe embaixo, o relevo. Muito bem feito, cara, muito bem.
colocado aqui. A lombada também, o mesmo acabamento. Podem ver aí. Pena que aqui atrás não colocaram nada. Podiam ter colocado aí o símbolo do Super em baixo relevo, ia ficar fenomenal. Aqui a guarda da edição. A arte do Jim Lee aqui, né, no lápis. Vou acabar com um visual em vermelho, né, cara? Ficou bem legal. Mais uma outra arte aqui, a lápis do Jim Lee. Aqui os autores, Brian Azzarello, Jim Lee, Scott Williams, Alex Sinclair, colorindo. Aqui teve arte finalistas adicionais, cara, nas últimas edições. Talvez o Scott Williams tenha tido algum problema, talvez não fosse conseguir entregar no prazo. E aí esse pessoal ali auxiliou ali na arte finalização. E o Rob Leigh mais o Nick J. Napolitano, aí, letristas originais. E claro, Superman criado pelos grandiosos Jerry Siegel e Joe Shuster. Aqui a introdução do Brian Azzarello, né, ele fala que ele comentou com um conhecido dele, né, que ele ia pegar o título do Superman, né, por um ano. Aí o cara falou, o que, você é louco, né, cara? E aqui ele descreve como que foi, né, o encontro com a equipe lá, né, o Jim Lee, o Scott Williams e o Alex Sinclair, para poder discutir, né, como seria basicamente a história e tudo mais, a ideia. E foi isso aí, cara, uma introdução legal dele aqui. Aqui a história inicia, assim como Batman Silêncio, aqui contando a história do Super, né, a origem do Super, de forma bem rapidinha mesmo aqui, em 2 páginas. Eu acho que isso aqui foi publicado na Wizard de 150, né? Mas só acho, né? Ou talvez tenha sido feito para edição encadernada, né? Eu acho que como foi feito a Batman Silêncio, né? Eles fizeram para edição encadernada. Eu acho que isso aqui não foi publicado nas mensais. Eu lembro que a Batman Silêncio não teve essa origem do Batman publicada nas mensais e eu fui encontrar ela mesmo só no encadernado. Eu sei que tem uma capa aqui feita especialmente para a Wizard 150, né, até para promover a história, mas eu não sei se essa história que foi publicada lá nessas 2 páginas foram publicadas na Wizard. Bom, no mais, aqui começa Superman 204, né, que é uma capa, né, uma capa gêmea, né, da Batman. Não lembro qual o número aqui agora, 608, eu acho, sei lá, que foi a parte 1 da capa Silêncio, né? Mas no caso lá, a capa que é semelhante a essa daqui foi capa alternativa, né? Que veio depois, né? Em outra tiragem. E aqui começa a história, pessoal. O pessoal já vê aqui, né, um sombreado aqui, né, de uma pessoa, né? Aparentemente. Essa história aqui é o seguinte. Um ano atrás, 1 milhão de pessoas no mundo sumiu, literalmente, do nada, cara. Obviamente, durante esse tempo aí, as pessoas, né, vieram, né, ao Superman, né, cara, né, olharam pro Superman, obviamente, para ele tentar solucionar esse mistério, cara. Mas durante esse um ano aí o Homem de Aço não encontrou pista alguma sobre isso, cara. E o detalhe, né, também é que a Lois Lane está entre essas pessoas que desapareceu. Um detalhe bem interessante. O Superman sempre, cara, ele vai estar se encontrando junto com esse padre aqui, cara. E tem diálogos muito interessantes com ele, cara. Diálogos muito legais. A arte não precisa nem comentar, né, cara? Jim Lee, um cara assim, velho, muito acima da média, cara, muito fora dos padrões mesmo, né, velho? E ele desenhando, cara, cada quadro aqui é um show à parte, né, velho? Então, só pela arte, cara, essa história aqui já mais do que vale a pena. Só podem ver aí. Detalhe que ele desenha o Super, né, cara, com bastante sombra muitas vezes aqui. Que foi um detalhe que ele comenta lá no final da edição nos extras, né? Que ele queria fazer algo um pouco mais diferenciado assim, colocar mais sombras no personagem, né? E ele fala, né, do desafio que é fazer isso aqui no Superman e manter ele de forma legal, né? Porque o uniforme dele é basicamente uma silhueta humana, né, cara? Com alguns recortes, né? No caso ali do cinto, a sunga, a bota e por aí vai, né? Mais a capa, né, que está sempre em destaque, e o símbolo. Aí ele comenta várias coisas ali a respeito disso aí, cara, do processo de criação, das ideias que ele utilizou. É um detalhe bem legal.
Aqui a gente vê essa arte aí, 2 páginas, cara. E esse período aqui, cara, a arte do Jim Lee, cara, tava num nível, cara, insano, velho. Ele tinha vindo ali da Batman Silêncio, né? E aí quase que praticamente em sequência começou o Superman pela manhã, cara. Então a arte dele tava num nível muito, mas muito alto, cara. Talvez aí, provavelmente aí os maiores trabalhos dele aí, né? Se a gente for parar para observar. E obviamente também, né? Em colaboração com a equipe dele, né, cara? A gente vê o Kyle aqui com um dos uniformes mais legais que ele utilizou. Um outro detalhe sobre a arte também, né, cara? Não sei por que essa história aqui, né, não ganhou uma edição Unwrapped, né? Lá nos Estados Unidos, a Silêncio tem uma edição que se chama Unwrapped, né? Que ela não é a edição Noir, né? Tem a Batman Silêncio Noir e tem essa Unwrapped aí que ela é preto e branca, né? Tem algumas coisas coloridas ali, se eu não me engano, né, cara? Algumas onomatopeias. Mas o interessante dela é que ela tá no lápis, né, cara? A arte tá toda no lápis do Jim Lee antes de arte finalizar, cara. E essa história aqui não ganhou uma versão dessa, né, cara? Que eu acho que pra quem gosta desse tipo de edição, cara, teria sido magnífico ter. Bem, continuando, cara. A história vai com base nisso aí, o Superman tentando desvendar esse mistério dessas pessoas que desapareceram, né? Aos poucos vai se revelando algumas pistas, é, e a gente vai juntando as peças. Obviamente, cara, obviamente não, né? Mas assim, em determinado momento vai ficar meio complexo, cara. Você vai achar que você não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Eu, pelo menos, cara, toda vez que eu leio, eu fico perdido, mesmo sabendo já o que aconteceu. Eu fico perdido nesse ponto, né? Mas chegando ali mais pro final da edição. Mas uma coisa bem interessante dessa história aqui pra mim, cara, é a história por trás da história, né? Os detalhes ali que não são contados e você tem que mais ou menos ali que prestar mais atenção aos detalhes e meio que tentar compreender, né, cara, interpretar ali mais ou menos algumas coisas. Um capítulo bem interessante aqui, cara, é quando o Superman vai num desses países ali que tá em guerra, né, cara, tipo Oriente Médio ali afora, meio que rolando uma guerra civil, cara. Ou o Superman chega aqui, a sequência é até essa aqui, pessoal. Ele chega, cara, ele toma todas as armas, pessoal. Toma todas as armas, encerra o combate ali, né? O pessoal fica meio full ali. E aí, cara, né? Um garoto, velho, pega e taca uma pedra no Superman, velho. Foi a conta disso ali ser o estopim, velho. Rapidamente todo mundo começou a tacar pedra um no outro, velho. Tentou se matar com pedras. Então, tipo assim, o que você faz quando você tenta salvar algo que não quer ser salvo, sabe? Isso aqui, esse pensamento aqui, ele reflete várias coisas aqui na história, né, cara? E tem vários outros detalhes aqui muito interessantes de se observar enquanto a gente está lendo, cara. Esse lance aí da história por trás da história, né, cara? Essa reflexão que a gente faz sobre vários detalhes aqui, cara. Então, assim, cada vez que eu leio essa história aqui, eu gosto mais dela. Sem brincadeira, cada vez eu percebo algum outro detalhe aqui que às vezes eu tenho deixado passar, ou às vezes eu até me esqueci mesmo, porque eu li ela poucas vezes. Eu devia ter lido mais, cara. Sinceramente, é uma história bem legal. E, assim, bem subestimada, pra falar a verdade, sabe? Uma história muito boa. E, bem, a história chega no final, cara. Ela tem uma resolução interessante, cara. É, Meio surpreendente, né, quando se revela o mistério ali, cara, de o que aconteceu com essas pessoas, para onde essas pessoas foram, né? Mas assim, cara, o motivo, cara, é fenomenal, cara. O motivo é grandioso demais o que o Brian Azzarello buscou, sabe? Isso aí é um ponto altíssimo da história para mim. E bem, como eu disse, é uma história muito subestimada que merece mais atenção, sem sombra de dúvida. Mostrar mais um pouco da arte aqui. Vários personagens fazem pequenas participações aqui. O Batman aparece poucas vezes, né? A Mulher Maravilha tem uma participação um pouquinho maior, mas a Liga da Justiça aparece também, bem, bem pouquinho, cara. Mas é uma história do Superman magnífica, pessoal. Sem sombra de dúvida, vale a pena aí a atenção a esse título. Quem leu, talvez aí ainda tenha a edição, talvez tenha lido, não tenha gostado, talvez tanto assim, né, de primeira, tenha achado só uma história ok, talvez relendo aí, prestando mais atenção aos detalhes, talvez você passe a gostar mais.
assim como eu, né? Mas eu já gostei de cara. Mas cada vez que eu li, eu gostei mais, pra falar a verdade. Aqui é a Mulher Maravilha. Acho interessante mostrar ela aqui porque aqui ela usa um uniforme, uma versão do uniforme dela que é uma das que eu uso, uma das que eu mais achei legal, cara. Utilizando aí a capa, o escudo e uma espada, né, cara? Uma espada meio que no estilo meio que legionário ali, né, cara? Eu acho que assim, combina demais com a personagem, sabe? Com a proposta dela e tudo. Eu acho que ela deveria sempre utilizar. O uniforme dela atualmente, né, aquele ali da fase de nascimento, cara, pra mim é até mais legal alguns detalhes, né? A saia, por exemplo, né? Aquela saia meio de guerreiro também, cara, ficou muito show. Mas essa capa aqui que ela tá utilizando aqui, o escudo e a espadinha, eu acho que deveriam ser mantidos, sabe? Assim, o máximo possível, né? Na medida do possível, né? Obviamente, cara. Acho que combina bastante com a personagem. Aqui um pós-fácil do Jim Lee. Também bem interessante de ler. E capas adicionais. Tem aqui uma capa alternativa, né? Segunda impressão da Action Comics. Do Action Comics não, Superman 204. Só no lápis aqui do Jim Lee. Uma capa do Michael Turner com arte final aí. Arte final colorização, não sei agora, pra falar a verdade. Do Peter Steigerwald, né? Sempre trabalhou com ele. E, cara, o Michael Turner, se tem um cara que pode superar o Jim Lee, assim, né? Quando a gente olha a arte que faz a gente surpreender, né, cara, com aquela arte tão soberba, é o Michael Turner, cara. Puta merda, velho. O cara também era fenomenal. Pena que foi embora muito cedo, velho. Aqui a capa dos encadernados capa cartão, que saiu lá nos Estados Unidos, volume 1 e volume 2. Aqui no Brasil foi a capa da edição encadernada em capa cartão, na íntegra, né? E a edição em capa dura, essa daqui. Inclusive é a capa da republicação aí da Panini, né? Capa também muito bonita. Se eu não me engano tem até detalhe em vermelho metálico, né? Fica bem, bem show. Essa aqui é a capa da Slipcase, da edição Absolute, do Pelo Amanhã, e a capa da Just Jacket, da edição Absolute. Também a capa da Just Jacket aqui dessa edição, né? Sobre capa. Aqui uma capa em parceria, né? Da Wizard 148, que foi uma capa em parceria do Jim Lee com o Michael Turner, né? No caso, a Supergirl do Michael Turner e o Superman do Jim Lee. Bem interessante isso daí, cara. Um trabalho em parceria, assim, é bem diferenciado, cara. Ficou bem legal. Mais uma capa aí pra Wizard 150. Também muito show. Se eu não me engano, isso aqui já até saiu em algumas outras artes promocionais aí da DC, com o Superman, camisas licenciadas e tudo mais, né? E aqui esboços do Jim Lee, que ele fala, né, do processo de criação e tudo, como ele foi ajustando aí o rosto do personagem, até porque em determinado momento ele achava que parecia muito com o Bruce ali na saga Silêncio, né? Aqui o Superman ali na saga Silêncio, naquela edição, acho que Batman 600 e alguma coisa, 610, sei lá, 612. Aqui mais detalhes, né, da parte, aqui ele fala sobre a parte de colocar bastante sombras no personagem, como eu havia dito, ficou muito show. Aqui embaixo uma sequência que seria utilizada de uma forma animada no Superman Retorno, né? Essa história aqui também ela saiu mais ou menos naquele período do Superman Retorno, mas não foi utilizado, né? Se eu não me engano, o que foi utilizado foi isso daqui, cara. Pelo menos esse quadro aqui que a gente vê aparecendo lá. Mas ia ter uma animação, né, em sequência, mas não teve. E aqui mais estudos de personagem. Mais aqui uma capa em preto e branco aqui do Jim Lee em homenagem ao Superman 233, que foi desenhada pelo Neil Adams, né, que é o Superman quebrando correntes, cara, correntes de kryptonita. E aqui um passo a passo da arte. Fenomenal, cara. Aquela arte lá dele no espaço, da edição 204. Pouco antes ali de salvar o Kali Reiner.
Kyle Rayner, né? Aqui a capa da Superman 214, pintada pelo David Choi. Também ficou bem bonita. E aqui, agradecimentos, biografias. E edição encerrada, pessoal. Mais um excelente título do Homem de Aço, sem sombra de dúvida. Para quem é fã de uma arte fenomenal também, cara, sem sombra de dúvida, vale muito a pena por esse sentido aí. Bom, no mais, muito obrigado a quem assistiu. Se gostou, deixa um like. Se não, muito obrigado por ter assistido até aqui também. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.